Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Nós estamos aqui de volta com o nosso programa Cordão Três Dobras, né? Essa força aí de três nós, três cordões, né? Quando um quebra, o outro tem mais dois, né? Então o cordão Três Dobras é mais difícil de quebrar, né? De se separar. E nós iniciamos esse programa louvando a Deus, né? O nosso programa tem hoje um convidado especial. Sempre nós estamos aqui com convidados especial, e com um tema que é um tema atual e um tema que todas as igrejas evangélicas e todo o povo, e vamos dizer assim, não só as igrejas, mas como é algo também cultural, né? É histórico, cultural, interessa a toda a sociedade, especialmente aqueles que são cristãos e estão nas igrejas, em modo particular, nas igrejas evangélicas. Vamos orar agora, depois vamos ler uma palavra, tá? E antes queremos, como de costume, perguntar como você está, o seu estado, o que você tem passado, o que está acontecendo. Você quer alguma oração? Então, você tem aí a nossa 079 ou 799 9856-1819, nosso número e WhatsApp, né? E você tem as redes da Convert TV. Você pode entrar em contato conosco, você tem o site para acompanhar o nosso programa e toda a outra programação, né, da Convert TV, e enfim. E você tem no YouTube, né, você vai lá, se inscreve no canal, né, participa, dá um joinha lá, comenta alguma coisa, Convert TV. No Instagram você tem @Convert TV com 2 T's. Então tá aí, você pode nos acompanhar. Deus é fiel e o Cordão Três Dobras deseja a você o melhor de Deus. Compartilhe esse programa e que Deus continue nos abençoando a Convert, a direção da Convert, os nossos convidados, e você é o nosso convidado especial, que nos dá o prazer de entrar, né? Vamos dizer assim, não é só entrar na sua sala, é entrar na sua vida. Queremos agradecer a Deus por isso. Vamos fazer uma oração, depois eu vou ler uma palavra e vamos dar continuidade a esse programa maravilhoso que é Cordão Três Dobras, especialmente para você. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nesse estúdio, né, da Convert TV, orando, nos entregando ao Senhor e pedindo também que o Senhor visite os corações, todos os corações que estão a nos ouvir, que o Senhor visite a família, a casa, os corações, a mente, também que o Senhor traga um resultado na fragilidade, no desespero, nas situações adversas, que o Senhor traga um resultado. Nós te pedimos para cada pessoa que nos acompanha, uma doença, um desemprego, uma preocupação, um filho nas drogas, que o Senhor traga a solução. É o nosso pedido para cada família, cada mulher, cada criança, para a sociedade, para o Brasil, para as igrejas, para aqueles que não te conhecem. Traga a solução da salvação, da restauração, porque tudo isso, ó Deus, que nós te pedimos, sabemos que só o Senhor pode trazer um resultado. Ao tempo também que agradecemos pelo convidado, agradecemos por esse programa. Continua conosco, derrama uma unção nova, amarra Satanás e principados, e nós abençoamos os que nos abençoam, abençoamos aqueles que nos acompanham, porque o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, eu vou ler aqui um salmo. Eu digo assim, vou deixar como, né, uma entrada, como um prato de entrada para a nossa degustação. Salmo 149 diz assim: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor
na reunião dos santos, ou na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna humildes. Exulta de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Deixar esse salmo para você, Salmo 149, do 1 ao 5. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo. Então, amados, nós estamos aqui com o nosso programa Cordão 3 Dobras, né? Com esse salmo, já oramos e pedimos a você que você compartilhe o nosso programa Cordão 3 Dobras. É importante, você se inscreve no canal, você comenta, você compartilha, né? Você, o canal aí, Converter TV, e dentro da Converter TV, você tem aí outras programações, né? Para o seu, vamos dizer assim, o seu ajuste, né? De vida para suprir algum tipo ou as suas necessidades. Então, na Convert você tem diversos programas. Você tem programas aí que orientam na questão de condomínio, né? Você tem aí programas variados, entrevistas. Você tem vários programas na Convert TV, programas cristãos, de utilidade pública, né? Então, nós pedimos a você que você continue não só compartilhando, como também se inscreva e comente e desfrute das mensagens, né, das instruções, das utilidades públicas que a Convert TV tem nos oferecido. Amém? Então, antes de começarmos aqui esse tema de hoje com o nosso convidado especial, né, ele só não é mais especial que Jesus, mas ele é especial, nosso convidado de hoje. Nós temos aí, em dezembro, uma novidade para você. Veja aí, ó. E aí, você gostou do tema, do programa aí, ó? Longe da cruz não há salvação. Eu digo que no programa passado eu disse que esse tema aí, esse ano, lavou a minha alma. Estava precisando, né? De um tema desse. Tema muito bom, né? Tudo é na cruz, né? Ou passou pela cruz, na verdade. Pois é. Nós estamos aqui hoje, amados, com o nosso programa, né, Cordão 3 Dobras, maravilhoso para você, feliz por esse convidado especial. Obrigado. Né? O programa passado nós dizíamos que para o casal, né? Foi Deus que trouxe você aqui, nos presenteou, e hoje também nós vamos repetir, né? Deus trouxe o presbítero Reinaldo. Amém. Amém? Amém. Prazer muito nos grande. Presenteou. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Que eu converso demais. Tá. Então, eu sou o presbítero Reinaldo Oliveira. Eu congrego ali na igreja presbiteriana Filadélfia de Aracaju, no Augusto Franco. Sou presbiteriano, vai completar 30 anos, dia 31 de dezembro desse ano, que eu frequento a igreja presbiteriana, que eu sou ativo e efetivo na igreja presbiteriana aqui em Sergipe, qual faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB. Sou músico, sou especialista sou formado em música, em história, especialista em musicoterapia e artes. E sempre venho atuando na área de música na igreja, com o Ministério de Louvor, conhecido Ministério de Louvor, os grupos de música, de coral, dou aulas de música também,
E hoje estou à frente do Sino do Sergipe e do Presbitério Sudeste de Sergipe, que são concílios da nossa denominação. Os 2 concílios aqui da nossa denominação aqui no estado de Sergipe. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus, ele separa, né, pessoas para determinada questão, determinado, vamos dizer assim, ministério, né, na casa do Senhor, no corpo de Cristo, né? Pois é. Ele vai separando, uns trabalham diretamente com casais, outros trabalham com a música, né, como um objetivo mais direcionado, né? E esse é o nosso papel, o nosso trabalho com música. Eu trabalho com música desde os 12 anos, quando eu comecei a aprender piano. Eu estudei no Conservatório de Música aqui de Sergipe, fiz o curso, na época o curso era de 8 anos. Hoje eu não tenho certeza há quanto tempo dura esse curso, mas na época era 12 anos, era um curso longo, e era o único curso de música que tinha aqui em Sergipe. Depois a UFES começou a oferecer o curso superior. Eu não fiz na UFES, eu fiz na Universidade Católica. Eu fiz na UFES História, mas a minha formação de música foi na Universidade Católica. E fiz algumas especializações, vários cursos na área de composição, de arranjo, de harmonia, essas coisas todas que um músico precisa se preparar para poder atuar, né? E a gente tem atuado como músico profissional também. Eu também trabalho com produção musical, edição. Eu gosto de trabalhar com tudo na área de música. O meu instrumento é o piano, o instrumento, vamos dizer assim, preferido, e o que eu tenho essa formação lá do conservatório, me formei em piano. E na universidade eu fiz educação musical, sou licenciado em música para o ensino, né? Porque entendemos que existe a forma correta de fazer as coisas, de se ministrar o ensino da música, e eu entendo que as pessoas precisam conhecer música, não só de ouvir, mas como ouvir uma música, entender o que está ouvindo, e isso a gente tenta passar para as pessoas que estão inscritas nos nossos cursos, né, que estão sendo preparados para tanto atuar na igreja como no meio profissional. Temos alguns alunos que já seguem carreira profissional, né, graças a Deus, e alguns grupos de música das igrejas já foram formados com o nosso trabalho. Hoje eu atuo também lá no coral Betel, que é um coral centenário. Eu não estou desde o início, não. Eu peguei tem menos tempo, né? O coral tem mais de 100 anos que iniciou. Então eles ficaram um tempo parado, e foi quando a gente se encontrou. Encontrei com um dos líderes desse coral e eles perguntaram se eu poderia revitalizar o coral. Então tem 13 anos que eu estou com esse coral, né? A gente está à frente, nós temos um CD gravado, preparando para gravar outro, inclusive tem preparando a cantata de Natal, que é o nosso trabalho atual, o nosso esforço atual está na preparação dessa cantata. E tem sido um trabalho muito abençoador pra gente, pra mim principalmente, o coral Betel, que fica ali no povoado Convento, no povoado de Indiaroba. E é um coral assim que, graças a Deus, de um nível de excelência bem que tem nos alegrado muito o trabalho com esse coral. E também atuo como ministro de música na igreja. Esse Indiaroba, ele é um município, né? É um município do estado de Sergipe, fica distante da capital, acho que quase 1 hora, né? Daqui dá em torno de 1h20, 1h30, 1h30. De Aracaju, né? De Aracaju. E fica vamos dizer assim, no centro, eu não sei se seria centro-sul, né? Do estado. Já fica na divisa com a Bahia. É uma das últimas cidades ali da Bahia, não sei
direcional. Indiaroba. Mas fica Já quase a divisa, né? Porque depois eu acho que é Cristinápolis. Depois de Indiaroba, tem mais. Já tem alguns municípios da Bahia, né? Porque Cristinápolis é para um outro, é pela BR-101. 101, certo. Indiaroba vai para a linha verde. Linha verde. Na praia. Vai seguir naquela linha ali da praia. Se eu não estiver enganado, a próxima cidade após Indiaroba é uma cidade da Bahia. Certo. Eu não lembro, mas acho que é o Conde, se eu não estiver enganado. É a linha verde, na verdade. Isso. Tem essa ligação da linha verde, né? Que liga Sergipe pelo litoral. A Bahia pelo litoral. Exatamente. Depois tem a parte da Bahia também pelo litoral. Aí você chega lá no Lauro de Freitas, que já é colado com. Passa alguns municípios e chega o coladinho com Salvador, né? Lauro de Freitas. Tem esses dois caminhos para Salvador, tanto a BR-101 como pode ir ali por Indiaroba. E esse centro, essa região, né, chamada Centro-Sul, eu acho muito, eu gostei, mas depois quando você pega o histórico, você vai ver que não é de agora. A presbiteriana tem assim muita abrangência. Me parece que quase a maioria dos municípios ali Estância, tem sempre uma presbiteriana, Estância, né? Santa Luzia. A igreja de Estância, por exemplo, a igreja presbiteriana central de Estância é uma das mais antigas do estado. Se não tiver salvo engano, a igreja tem 115 anos. 118. Eu acho que lá é o pastor reverendo Augusto, né? Exatamente, pastor Augusto. Um abraço lá para o reverendo Augusto. Também mandou um abraço para o reverendo Augusto. Eu acho que chama assim, Central, Igreja Presbiteriana Central de Estância, seria? Tem a Igreja Presbiteriana Central, que é essa que ele fica. Que é a que fica no centro, e tem a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Estância, certo, que fica um pouco mais afastada do centro. Essa é a Igreja Presbiteriana Filadélfia em Estância, eu congreguei lá durante praticamente todo esse tempo que eu falei de que sou presbiteriano. Com minha mudança para Aracaju, há algum tempo, entendemos que eu me adaptaria melhor a servir onde eu posso ficar mais próximo. Então nós nos mudamos para Aracaju, eu já moro em Aracaju desde 2011. Então a dificuldade de estar viajando também complicou um pouquinho. E eu fui muito bem recebido no Augusto Franco, na igreja lá do Augusto Franco, inclusive o pastor Jorge. Indiaroba tem uma presbiteriana. Tem uma congregação na cidade. Eu passo ali, naquelas cidades eu vejo. Santa Luzia tem uma presbiteriana. Tem 3. Né? Estância tem. Aquele lado ali tem quase os municípios ali. A maioria tem. Essa região Centro-Sul, eu acredito que quase todas as cidades têm um trabalho presbiteriano. Onde não tem, do lado do Agreste, do Sertão, onde a gente tem onde a gente está chegando um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim. Mas vamos chegar. Se Deus quiser, o Evangelho vai ser pregado em toda a região, em todo o estado de Sergipe. E é um trabalho muito, assim, é um trabalho histórico. É um trabalho histórico. Um trabalho muito bom, né? A igreja começou, inclusive a primeira igreja evangélica no estado de Sergipe foi a igreja presbiteriana que chegou ali no município de Laranjeiras, né? Com os desbravadores, os nossos missionários que chegaram com toda a dificuldade que esse lugar apresentava no início. Muitos chegaram até a ser apedrejados, tiveram seu material destruído, mas o evangelho foi plantado ali em Laranjeiras. Depois foi a Igreja Presbiteriana Central de Aracaju e depois a Igreja Estância. São as 3 igrejas mais antigas aqui do estado de Sergipe. Tem Laranjeiras também tem, né? Itapuranga. Itapuranga também tem o trabalho presbiteriano lá em Itapuranga. Socorro, tem o trabalho presbiteriano em Socorro. Tem... E toda além de Aracaju, além né? de Aracaju. Hoje, que é a capital de Sergipe.
O sínodo hoje de Sergipe é formado por 22 igrejas, cerca de 40 congregações e 25 pontos de pregação. Essas são, hoje nosso sínodo está composto por essa quantidade de igreja, né? Eu estou à frente do sínodo, na presidência do sínodo desde 2021. E como a gente está falando assim do sínodo, da presbitério, é interessante a gente entender o funcionamento da igreja presbiteriana. Que seria um sínodo, né? Para quem não tem assim, familiaridade com o nome, né? A igreja presbiteriana é uma igreja conciliar. Então ela é formada por concílios, dividida em concílios. Por ser uma igreja presbiteriana, como eu falei num outro momento, a igreja dirigida por presbíteros. Então nós temos dois tipos de presbíteros na igreja: o presbítero docente e o presbítero regente. O presbítero docente é aquela pessoa que é treinada para o pastorado, que passa por um seminário e ele tem a ordenação pastoral, que é o que a gente conhece como pastor ou reverendo. Esse é o presbítero docente. O presbítero regente são formados por aquela pessoa que faz parte da igreja, que é membro da igreja, e a igreja entende ele apto ao ensino. Os nossos concílios são formados por pastores e presbíteros, ou seja, por presbíteros regentes e presbíteros docentes. O primeiro concílio é o concílio local, o concílio da igreja local. A igreja local elege presbíteros e esses homens vão dirigir a igreja, vão governar a igreja juntamente com o pastor. Várias igrejas locais, elas formam um presbitério. Cada igreja manda uma quantidade de representantes para um presbitério. Então nós temos aí o segundo concílio, que é o presbitério. Cada região tem um grupo de presbitérios. Então esses presbitérios mandam representantes a um concílio superior, que é o sínodo, né? O sínodo, por sua vez, tem jurisdicionado pelo Supremo Concílio, que é o nosso maior concílio. Então essa é a ordem da igreja conciliar da igreja presbiteriana. Então em Sergipe nós temos um sínodo. Eu sempre digo que nós temos um sínodo e meio, porque tem o sínodo Alagoas Sergipe, que tem um dos presbitérios de Sergipe que faz parte do sínodo Alagoas Sergipe. Então aqui em Sergipe temos um sínodo e meio, né? O sínodo Sergipe hoje é formado por 4 presbitérios: presbitério sul de Sergipe, presbitério sudeste, Filadélfia sudeste de Sergipe, presbitério Filadélfia leste de Sergipe e o Paju, que é o presbitério de Aracaju. Então esses são os presbitérios que compõem o sínodo Sergipe hoje, né? Então nós estamos à frente do sínodo de Sergipe, o sínodo Sergipe. Desde 2021 fomos reconduzidos a presidente na última reunião ordinária, agora no ano de 2023. E temos tentado trabalhar justamente para que o trabalho presbiteriano aqui no estado seja expandido. E é um trabalho é um projeto, na verdade. Nós temos um projeto para essa expansão do trabalho presbiteriano aqui na nossa região. Então, essas cidades, na verdade, são 33 cidades que ainda não têm o trabalho presbiteriano em nenhum aspecto, nem ponto de pregação, nem congregação e nem igreja. E nós temos pensado em algumas formas de como chegar lá com o trabalho da nossa denominação. E é esse um dos objetivos do nosso sínodo hoje. Isso a gente começa com treinamento, com pastores, com liderança. Nós tivemos já 2 simpósios para liderança, para treinamento de líderes. E esse mês, agora em novembro, eu não sei se na próxima semana ou na outra, vai terminar um curso que foi oferecido pelo Seminário Presbiteriano do Norte para professores de
escola dominical, né? Foi um curso como nossas escolas temos, toda a igreja presbiteriana tem uma escola dominical. Essa escola é dividida por faixa etária, né? E nós recebemos um treinamento do SPN, ou seja, do Seminário Presbiteriano do Norte, para professores atuarem na escola dominical, né? Esse curso acho que iniciou no início de agosto e deve estar terminando agora na próxima semana. Alguns dos nossos irmãos de várias igrejas do nosso estado estão participando desse curso e vão receber a formação para professor de escola dominical, acho que na próxima semana. E o senhor, né, falando, presbítero Reinaldo, sobre formação, eu me lembrava aqui, eu criança, fui para uma escola, e nessa escola, eu estudar, né, escola, ela tinha no seu projeto que todos os alunos que entrassem ali eram obrigados a aprender um instrumento. Tinha que aprender algum instrumento musical, né? Todos eram obrigados. Só estudava ali se aprendesse. Aí você ele tinha lá o pessoal da música, né? O pessoal era uma banda marcial e ali o pessoal ensinava a gente, o pessoal tudo criança, ia desde a criança 5 anos até o pessoal com 18, 20 anos nessa escola aprendia piano, eu lembro, fagode, bombardão, pistão, né? A parte eu acho que é percussão, não sei se chama, caixa, sim, bumbo. Essa cultura da música na escola tem enfraquecido de alguns anos para cá. A antiga fanfarra, né, a famosa fanfarra, né? Antiga não, a fanfarra ainda é algo atual. Mas essa cultura que tinha nas escolas, infelizmente, tem enfraquecido. Não sei se por conta da tal modernidade, né, com os novos recursos tecnológicos, essa parte não tem despertado tanto interesse nem das escolas, nem das autoridades e não posso dizer que não dos alunos, porque ele não pode se interessar pelo que não conhece. Mas infelizmente essa cultura tem sido minada por outras coisas. Porém, na igreja é algo que a gente tem enfatizado, que a gente tem cobrado de alguns conselhos, de algumas lideranças, é que procure incentivar os jovens a aprender música. Lá na igreja, no Augusto Franco, a gente iniciou um curso de música para comunidade, na verdade, né? Mas ainda não começamos a divulgação desse trabalho, mas o conselho já aprovou, já autorizou a utilização de um espaço para que as pessoas aprendam música ali. E a gente está disponibilizando o curso de teclado e violão, inicialmente. Eu acredito que no decorrer do próximo ano, talvez a gente consiga expandir. Não tem como atuar na igreja, por exemplo, uma das coisas que para uma pessoa participar de um grupo de música na igreja, ele tem que saber tocar alguma coisa, ou saber cantar. Né? E cantar não é... Muitas vezes a gente pensa, o cara vai cantar lá na frente da igreja porque ele tem uma voz bonita ou que é afinado, mas ele precisa saber cantar, precisa saber como utilizar a voz, né? Porque também na igreja, uma das coisas que a gente fala nesse projeto aí da música sacra, é que música na igreja não é performance. A gente não está lá na igreja com o objetivo de apresentação, mas a música na igreja ela tem alguns objetivos, e eu destaco 2 desses objetivos na música. Um é o louvor e adoração, e o outro é pedagógico, é o ensino da palavra. Então tudo da música é para aplicação da palavra de Deus. A gente canta a Bíblia,
A gente fala da Bíblia. E tudo, quando o ensino é ministrado com música, a fixação é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais eficaz. A música é a última memória que o ser humano perde. Eu tenho trabalhado com alguns colegas da área da musicoterapia, tenho acompanhado, e eles têm trazido alguns relatos interessantes de pessoas que estão com Alzheimer, por exemplo, e lembra de letra inteira de uma música, mas não sabe esquece o nome de um filho, por exemplo. Dos cônjuges, né? Mas dos filhos. Lembra da música. Ele vai perder a memória toda, apaga, mas uma música vai sobrar no final da memória dessa pessoa. E como veículo de ensino, a música é algo maravilhoso, é algo assim que, se todo educador soubesse, aprenderia algo sobre música, aprenderia a tocar um instrumento, né? Quando eu estava fazendo, na época ainda do vestibular, eu comecei a estudar a parte de física com um professor que fazia música, que ele compunha música e disponibilizava essas músicas para os alunos ouvirem e tal. E realmente fórmulas de matemática, outra coisa, quando é musicado, facilita a gente memorizar, entre outras coisas. A música ajuda no desenvolvimento da linguagem, a música ajuda em questões de cálculo, na compreensão de cálculo, ajuda em toda atividade que demanda cognição. A música é um aliado fantástico, né? E para a igreja, para ensinar a palavra, não poderia ser diferente. Aí a gente diz, a música é algo divino, a música é algo de Deus, a música é algo maravilhoso, que a música é feita para Deus, a música deve ser assim. Porém, se a gente parar para analisar um pouquinho, quando a gente volta para... Porque um dos questionamentos que me fazem em relação não sei se eu quero perguntar algo ainda sobre essa parte de educação. Não, na verdade eu vou só aqui fazer uma lembrança, que nessa transição dessa escola, né, que eu aprendi, que eu fui lá, alguma coisa eu aprendi sobre a música, né, eu lembro que tinha as claves, né? Sim. Eu acho que chama clave de Sol, de Fá e de Dó. Eu não sei Isso. se tem outras. Não, são essas Os tempos, né? São 7, mas são só 3. Né? Eu só conheci essas 3. São só essas 3, é que elas dividem em Sim. 7. Aí os tempos, né? Sim. 4x4, 2x4, acho que é 4x16, 4x32, né? Os tempos. Sim. Não sei. Essas são as fórmulas de compasso, isso, né? Isso. Também o instrumento que eu tive contato foi o bombardino, o bombardão e o pistão. Aí ali ele passava uma lição, você ia devagarinho, eu não cheguei a pegar um dobrado. Entendi. Tá? Mas ali eu aprendi, tive uma noção, né? É tanto que estou falando aqui. Sim. Não sei a profundidade, mas o senhor já leu que eu... Pois é, eu também toquei bombardino um tempo. Tem a Lira Carlos Gomes lá em Estância. Eu logo também estudei lá na Lira, aprendi música, aprendi muito. E o que eu quero assim, aí teve esse transporte que o senhor fez, e esse diagnóstico que nas escolas parece que perderam essa vontade, né? Um conjunto, né? Políticos, a própria direção, por várias questões, né? Mas a música deveria estar como uma disciplina, eu acredito, principalmente no ensino fundamental, eu acho. Agora, curricular, né? Sim. Curricular. Aí, depois eu vou para a igreja, mesmo menino, criança, com 5 anos, e na igreja, aí eu me deparo com uma Igreja Batista Peniel, que investia de fato, não assim, para a época, hoje tem muitos recursos, mas para a época, nós tínhamos um órgão, um piano na igreja
e um maestro formado pela universidade, pago pela igreja, para conduzir especialmente a parte da música, mas especialmente o coral e, sabe, essa parte. Então, era o que a igreja poderia dar, né, fazer naquela época. Então você sai do contexto da criança ali, de uma escola pública, você chega na escola, vamos dizer assim, na escola cristã, né? Você sai da escola pública, convencional, e chega numa escola convencional, melhor dizer, você sai de uma pública secular e chega numa convencional, como criança. Agora você vai receber todo o que o senhor estava falando aí, toda uma educação cristã, né? Claro, com o sistema de governo de cada igreja, no meu caso batista. E aí você começava a ouvir algumas questões sobre essa parte de música, de músico. Uma coisa que nós ouvimos muito é esse valor espiritual que a música tem, né? Que os instrumentos tocados, que aquele que está habilitado, né? Sim. Aquele que se habilita, se dispõe. Uns chamam de músico, outros chamam de levitas, né? Enfim, aquela pessoa que se dedica a não só tocar um instrumento, mas cantar. Outros não cantam ali na frente da igreja, não tocam um instrumento, mas eles estão por trás, vamos dizer assim, um maestro, um produtor musical, né? Que tem toda uma importância, é uma cadeia, né? Exatamente. Aquele que você tem aí os microfones, você tem as caixas de som, os retornos, né? Você tem a mesa de som, então aquele não aparece, mas ele é extremamente importante, a acústica do lugar. Então, você tem todo um aspecto aí científico, você tem um aspecto motivacional, ou melhor dizer, por interesse, né? Por interesse, a música por interesse, motivação. A parte espiritual que toca as pessoas, mas a questão aqui que eu quero trazer para o senhor é o seguinte, você não é só, eu vou dizer, é espiritual, sim, mas ela, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, se materializa na sua dedicação. Sim. Nesse texto aqui até o senhor, a gente estava falando, eu vou ler aqui e deixar para o senhor trazer esse sentido aqui. 1 Crônicas 15:16. Ou seja, espiritual a música tem um poder de entrar no coração, a música cristã é sacra, né? A música separada, a música de Deus, né? Os louvores tem esse poder de entrar na mente, no coração, de fazer alguém aceitar Jesus. Sim. Convencido pelo Espírito. Mas, não é a estrutura só espiritual, mas toda essa estrutura espiritual, ela tem que se materializar. Aí diz aqui, disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com aloudes, harpas e símbolos, se fizesse ouvir e levantasse a voz com alegria. E aqui ele vai dizendo, ou seja, há um planejamento, há uma organização, há um direcionamento, não são a sua formação, né? Não é? É isso que eu entendo que o senhor está trazendo aí. Não é de qualquer jeito. Não. Se o senhor parar, inclusive esse texto aí, o senhor vai ver que ele organizou uma orquestra com coral. Um grande número de pessoas não se apresentando, mas conduzindo a adoração na casa do Senhor, conduzindo as pessoas a adorar. Veja só a responsabilidade de uma pessoa que vai para frente de uma igreja entoar um cântico. Ele não vai para lá para... A ideia não é performática. A ideia é conduzir a igreja. Quem dirige o culto? Deus. Quem é o litúrgico? O responsável pela liturgia? O reverendo, o pastor. Então, dado todo esse ordenamento bíblico na condução do culto,
o ministro de música, aquele que ministra a música, aquele que entoa a música, ele não pode aparecer como alguém performático, de forma alguma. Ele tem que aparecer ali como um suporte, como alguém que está ali para servir, como um servo que vai conduzir, ajudar a conduzir as pessoas que estão nos bancos, na plateia, a erguer essa adoração a Deus, a levantar a voz e louvar. Ele é um orientador, o condutor, com a permissão do responsável pela liturgia. E isso é algo que tem que ser organizado. Veja que Davi organizou até os turnos. Tinha até turno. Tantos cantores por turnos, os instrumentistas, ele detalha vários instrumentos, que inclusive alguns ele orientou a fabricação, e a fabricação dos instrumentos de corda, até mesmo dos instrumentos de chifre, alguns instrumentos aquela que a gente entende como lira, que era o quinó, né, que era uma espécie de harpa. E claro, eles não tinham nem a notação musical que nós temos hoje, né? Essa estrutura de 7 notas, de 12 sons, que é a nossa estrutura ocidental de notação musical, não existia nessa época, não cabia, né? Então nós temos uma estrutura de escala que é dividida em semitons, né? E o máximo que poderia ter aí era sons separados, que na Grécia Antiga tinha o tetracorde, né? Que era aquela escala de Pitágoras, que ele percebeu que se ele dividisse que é uma corda, primeiro que a corda fazia som, depois ele percebeu que se ele dividisse a corda no meio, o som mudava. Então se ele dividisse naquele meio, era outro som. Então ele conseguiu criar uma relação de escala com sons diferentes aí, né? E era mais ou menos essa escala que algo parecido que era feito esse quinó. A Bíblia traduz como harpa, né? Mas era uma espécie de harpa, né? Algo mais parecido com uma lira do que com uma harpa. E outros instrumentos que Davi colocou nessa, vamos dizer assim, nessa orquestra. Eu sempre digo... 1 Crônicas 15, né? Do 16 ao 24. Isso. Eu sempre digo que foi a primeira orquestra que teve na igreja. Porque a origem mesmo da música, mesmo na Bíblia, a gente tem 2 períodos, que é o, vamos dizer assim, pré-diluviano, que a música que é citada nesse período é a de... O que se fala de música é quando se fala de Jubal, descendente de Caim, lá em Gênesis 4. Lá em Gênesis 4, a partir do 16, que fala dos descendentes de Caim. E entre os descendentes de Caim tem Jubal, que era irmão de Jabal, e Jubal foi pai de todos que fabricavam flautas e instrumentos de corda, né? Logo, nesse mesmo texto, é interessante que um dos irmãos de Jubal é Tubal-Caim. Tubal-Caim. Que fazia instrumentos, era artífice de metal, né? Veja só, tem um irmão que faz instrumento, o outro trabalha metal, né? Há uma grande possibilidade aí de as trombetas terem sido confeccionadas nesse tempo, mas não temos esse registro. Porém, até o dilúvio é esse registro que a gente tem. Depois do dilúvio tudo acaba. A gente só vê falar de música quando Jacó está fugindo do sogro dele e o sogro diz: Jacó, por que você fez isso? Você poderia ter me avisado que ia embora e eu ter feito uma festa com música para você, com instrumentos, tal. A gente não vê música
dentro do contexto religioso, pelo menos relacionado ao povo de Deus. Mas esses elementos são trazidos para o templo com esses objetivos específicos: o ensino e a adoração. A gente vai ver também que a Bíblia traz outros motivos para a música, por exemplo, coroação de um rei, colheita, plantio. Então a música também está algumas festas em Israel. Isso. Vem com, eu acho que quase todas, né? Isso. Algumas festas, a música tem um motivo para isso. A música também traz um contexto de festa, de alegria. Traz essa motivação para a alegria, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam: a gente pode ouvir música que não é da igreja? A gente pode ouvir música secular? Vou usar esse termo secular para música que não é do nosso contexto, que não é sacra. Vamos dizer assim, uma definição, definir o pode e não pode é algo meio complicado em relação a isso. Mas a Bíblia diz que tem coisas que não convém, né? Tem coisas que não convém. Mas não convém o quê? Ouvir música que não é da igreja? Eu entendo que não convém ouvir certas músicas que não são do nosso contexto. Ouvir certos temas, certas temáticas. Como a gente fala, tem uma certa interferência da música no nosso cognitivo. A gente aprende com música. A gente concebe coisas que é transmitida pela entoação da música. Vamos dizer assim, a gente aprende. Música faz bem. Música traz saúde, mas música pode fazer mal. Pode trazer coisas ruins. Eu vou dar um exemplo disso. Certas batidas sincronizadas, né? Certas batidas de música sincronizadas, eu não vou dar definição de ritmo nem nada, mas só do efeito. Mas elas sincronizadas, elas podem, com um certo volume, né? Com a intensidade do som, ela pode gerar algum tipo de êxtase, né? Tem alguns eventos que promovem esse tipo de música, que entoa esse tipo de som. Som muito alto, com batidas com frequências altas e repetitivas. Isso não tem como fazer bem para uma pessoa, a começar pela própria audição. A nossa audição, o nosso aparelho auditivo, ele é limitado e tem certas perdas, e tem perda que é irreversível, né? A perda auditiva, ela é progressiva e não reverte. Pode até parar, mas não reverte. Perdeu o que perdeu, está perdido. Então, a pessoa exposta a esse tipo de música, a esse tipo de som, isso não pode fazer bem. Então, isso é algo maléfico trazido pela entoação de música. Outra coisa, discursos na letra da música. Pode ser ofensivo, pode ser controverso, pode ser desnecessário para um cristão estar exposto a esse tipo de conteúdo, né? Aí é nesse sentido que eu digo assim, não ouça, não pode, mas avalie o que se está ouvindo. Avalie o que é que você está sendo exposto em relação à música. Em relação à música na igreja, qualquer música pode, qualquer música serve, qualquer ritmo é possível. O senhor está fazendo a pergunta a mim? Estou fazendo a pergunta e... Eu vou responder. Você aí responde, né? Pois é. Eu vou responder. Eu acho que não, né? Pois é. Eu estou jogando a pergunta. Né? Posso dar minha opinião em relação a esse tipo de coisa aqui? Mas o senhor tem nem mais habilidade que eu, mas eu pessoalmente acho que não, né? Pois é. Agora, assim, eu uma vez
um cantor famoso do Brasil, ele fez uma música que falava que essa luz pode ser Jesus. Sim. Essa luz só pode ser Jesus numa música assim. Aí luz que não sei o que tal, ele fala isso. É um cantor bem famoso. Eu acho que é essa luz, né? Só é Jesus. Não vou citar o nome dele aqui não. Eu não vou citar o nome. Aí, o que é que acontece? Okay. Alguém me perguntou assim, essa música aqui está falando de Jesus. Aí eu disse, eu não sei assim, não entendo muito, mas tem um critério que eu levo para pensar nisso. Eu tenho que ter algum critério também, né? Por mais que eu não seja um estudioso profundo do negócio. Então o critério que eu separei e disse para essa pessoa é o seguinte, é a origem. Porque aí não é radicalismo, mas eu falo como pastor, a origem de uma música pode ser muito bela, mas partindo, com todo respeito, do diabo. Não estou querendo ofender quem nos escuta. Então o diabo pode preparar um texto belo e entregar alguém. Assim, inspirar. Entendi. Entendeu? Agora, eu não estou dizendo que todo mundo não estou acusando nem desfazendo. Mas eu acho que essa origem ela é muito importante a gente observar, né? Como eu falei no início, tudo na música que vai ser entoada na igreja tem que partir das escrituras. Pronto. Tudo emana da Bíblia. Ou sai da Bíblia ou não serve. Isso aí é taxativo. Boa. Aí a pessoa canta, isso só pode ser Jesus. Ele não tem certeza. É verdade. Aí o que É verdade. Eu vou pegar, alguém fez uma música, Cristo é, Cristo é, Cristo é. E pronto, é o que a Bíblia diz que ele é. Ele não só pode ser, entende? Não só pode ser, ele é. Ele é. Como diz lá no livro no Evangelho de João, né? É o verbo. Desde a fundação do mundo. Eu não vou assim também dizer, a pessoa fez uma música dessa, colocou uma letra, ignorou o que a Bíblia diz. E não posso assim simplesmente, vamos condenar essa pessoa por isso ou por aquilo. Exigir, exigir. Porque quantas pessoas conhecem a Bíblia? Mas conhece o nome de Jesus. Conhece o nome de Jesus. Mas muitas vezes ignora que Jesus existe. Ele está vivo. Ele está presente. Mas como é que eu vou ter esse conhecimento? Nas Escrituras. Não tem outro motivo. Não tem outro local, outro lugar, outra fonte onde vai se conhecer de Cristo que não seja a Escritura. Mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Ouvi falar de... só um detalhe. Pastor Licínio, né? Tem algumas características típicas, como qualquer outra pessoa tem. A gente nota, rapaz, esse negócio só pode ter sido o pastor Licínio que fez. De repente não foi, porque eu não estou falando isso por não conhecê-lo, por não entender como o Senhor funciona, como o Senhor age, né? Da mesma forma, às vezes as pessoas ignoram e começam, por ouvir falar de Jesus, alguns podem dizer, os crentes acham que são donos de Deus ou coisa desse tipo, mas ninguém se dedica ao estudo da palavra que não é crente, que não são os crentes. Quem se dedica ao estudo de Deus são os crentes. Isso mesmo, né? Quem vai poder falar com um pouco mais de conhecimento são os crentes. Por mais que ninguém seja perfeito, por mais que não há perfeição entre os crentes, somos humanos como qualquer outro ser humano, sujeito aos mesmos erros de qualquer outro ser humano. Porém, os crentes se dedicam ao estudo da palavra. Essa é a obrigação do crente. Se você quiser saber algo da Bíblia, de Deus, procure um crente. Não deduza
Ah, eu acho, só pode ser. Não, converse com um religioso. Converse com um crente. O que é que você acha? O crente vai dizer, eu acho isso, eu acho isso. Você pode dizer, eu discordo de você. É um direito que a pessoa tem. Mas não tem outra fonte que fala de Cristo, que fale de Deus, que não seja a palavra dele. Isso mesmo. Parabéns. Essa é a minha ideia. Reverendo Reinaldo. Olha, reverendo. É presbítero. Presbítero. Assim, o que o senhor, numa liturgia, né? Sim. Para quem nos escuta, nos vê, nos assiste, o que o senhor poderia assim, trazer como uma orientação básica, assim, aquele ministério, vou falar do ministério, assim, aquele departamento, aquele ministério de louvor, os irmãos que se dedicam, uma igreja grande ou pequena, com muito recurso ou não, algo assim simples, mas objetivo. O senhor já deu, né? Tem que ter a palavra como centro, né? Sim. Mas até em questões um pouco mais técnicas, assim, deveria ter toda a igreja. Veja só, os recursos tecnológicos gerais, eles são a bênção. Eles são a bênção, são abençoadores. O som, os microfones, as conexões. Hoje você tem conexão até sem fio, tem microfone que não precisa de fio. Tudo isso pode ser abençoador dentro da igreja. Tem igrejas pequenas que muitas vezes não tem condição de ter um microfone com a qualidade melhor. E a gente tem visto nas igrejas um investimento cada vez maior em equipamento, né? Eu entendo isso como positivo. Isso é bom, certo? Só não é o mote. Só não é o motivo principal. Se acabar a energia, a eletricidade, se faltar luz, se faltar os instrumentos, se faltar quem ligue o som, o culto tem que acontecer. Verdade. O culto vai continuar. O culto vai prevalecer. Vai acontecer, né? Independente da falta do equipamento. Mas que o equipamento ajuda muito, sim. O problema que eu vejo nessa questão tecnológica de recursos, estou falando primeiro de equipamento, depois eu entro na questão de instrumentos. É dizer isso, é trazer isso como uma condicional para o culto. Ah, tá sem energia, não vai dar para fazer o culto, porque o microfone não funciona. Eu penso se Cristo, no Sermão do Monte, por exemplo, né? Era um sermão ao ar livre, dependente de como era o monte, como é que as pessoas o escutavam, né? Muita gente pergunta como é que ele escutava se não tinha som. Era a voz dele que era muito forte, que era muito potente. A história fala de uma figura do repetidor. De um repetidor. Os reis, quando falavam num palácio, ou falam num palácio grande, ou queria que aquela mensagem se propagasse, ele tinha em pontos estratégicos repetidores, pessoas que falavam o que ele estava dizendo, que não dá, a projeção de uma voz é limitada, e foi limitada durante muito tempo. Para o senhor ter uma ideia, esse som para grande público praticamente surgiu para atender uma demanda dos Beatles. Que muito é o que chama... tempo. Não tem muito tempo. Né? Para atender uma demanda de uma banda. Que eles foram tocar em um estádio. Na apresentação deles no estádio, eles colocaram o equipamento de som. O estádio cheio e ninguém ouviu nada. Então eles criaram, foi a partir daí os engenheiros de som desenvolveram o que a gente conhece como PA, né? Que é Public Access, né? Public Address, né? Public Address, que é endereçado ao público, né? Ao que o público tem acesso ao som, né? Aí, a partir daí é que a gente tem esse som. Mas, outro exemplo, as catedrais, elas eram projetadas para que quem estivesse falando na frente lá
fosse escutado pela igreja, por toda a nave do templo. Estrutura acústica. A estrutura acústica era preparada para isso. Hoje, muitas vezes estão se levantando o templo, 4 paredes e pronto. Não está tendo essa preocupação com a acústica. Bota um microfone e está tudo certo. Só que o microfone e as caixas também têm uma certa limitação de propagação sonora. Tem uma certa limitação para propagar esse som, né? Por vários motivos. Outra questão são os instrumentos musicais. A gente vê aí no texto de 1 Crônicas que tinha instrumentos, né? Instrumentos, digamos, acústicos. Hoje nós temos instrumentos elétricos e também acústicos na igreja. Esses instrumentos também são aportes, são para dar apoio, são motivos de apoio, não performático. Eu toco piano, mas eu não estou lá na frente para ser o pianista do culto, o pianista no culto, né? Então, tá tendo uma apresentação de piano ali na liturgia, não cabe isso. Nós falamos muito, eu não sei bem como os outros ministérios trabalham essa questão litúrgica, mas a gente tem essa terminologia na Igreja Reformada, que são os elementos de culto. E esses elementos de culto a gente tem que prezar para que esses elementos de culto sejam elementos exclusivos do culto. Quem foi que determinou esses elementos de culto? O próprio Deus. Então, coisas estranhas à liturgia devem ser rejeitadas na liturgia. Coisas estranhas ao culto devem ser rejeitadas na liturgia. E nós entendemos dessa forma. Se não é elemento de culto, se não é elemento litúrgico, não tem por que fazer parte da liturgia, né? Eu poderia listar esses elementos, mas não vai ser eu não sou teólogo, então não vou tratar desses elementos. Mas aonde é que entra a gente como músico aí? Eu como músico na igreja, pastor, que é o teólogo, né? Que é o responsável pela liturgia. Vou trabalhar dessa forma e dessa forma. Aí é onde entra a orientação pastoral. Quando eu trago esses assuntos assim, geralmente os pastores ficam interessados, porque músico e o pastor, eles têm que alinhar essa questão litúrgica. O pastor orienta e o músico executa. Tem que ser assim, não é o músico, as músicas que vamos tocar é essa aqui. E 1 Crônicas 16, 24 diz assim, ele fala, 22, né? Que Ananias, chefe dos levitas músicos, tinha o cargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Não era qualquer um. Quem escolheu essas pessoas, quem listou isso aí, foi o próprio rei Davi. O que a gente toma como... Veja que Davi é um dos maiores salmistas do conteúdo bíblico, né? Veja que o que a gente tira de lição daí, desse texto em relação a Davi, o zelo, o cuidado. Você vai cantar porque você não é qualquer coisa, porque você está preparado para isso. Vamos dizer, se o pastor hoje é um perito, teólogo, esse que foi aqui, né? Tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito daquilo. Ele é a pessoa indicada para fazer aquilo. Aí, muitas vezes, eu já vi gente sair da igreja porque o pastor não deixou cantar. Porque o pastor... Cantar, né? É sempre cantar. Eu nunca... Dificilmente, o pastor não deixou eu tocar guitarra na igreja, a não ser por questões disciplinares, mas não vejo isso com música. Mas cantar... o pastor não deixou cantar. Canta, meu irmão. Canta, minha irmã. Senta e canta. Não, mas eu quero cantar na frente da igreja. Aí tem mais aqui, Beraías e Eucana eram porteiros da arca, Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia,
e Eliezer, os sacerdotes Sim. tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Aí seria, Veja que chama o shofar. as trombetas, é shofar, né? As de chifre, né? A gente vê aí os sacerdotes fazendo o serviço. Sacerdote fazendo o serviço. Há algumas igrejas, alguns irmãos, a gente vê assim, tratando o músico da igreja como um levita. Ah, um levita? Era um levita. Mas quando a gente para discorrer as atividades de um levita, o levita ele tocava na igreja quando sobrava tempo. O levita fazia de tudo, né? Uma vez eu vi até o reverendo, um pastor, falando, o levita detalhando o que o levita fazia. Quando sobrava tempo, ele ia tocar ou cantar, né? Porque eram diversas as atividades do levita. E veja só, limpar excremento, remover excremento do altar, do sacrifício, preparar sacrifício, abater animal, retirar as sujeiras do animal, cuidar do templo, cuidar da porta do templo. Não, o levita que a gente vê hoje, o levita moderno, ele é aquele cara arrumadinho, montou o instrumento dele, agora a hora do ministério de louvor, ele toca e sai da igreja, vai lá para fora curtir a conversa. É muito diferente as coisas como estão acontecendo. A gente tem que ter esse cuidado para evitar a música performática no culto. Ah, mas pode ter apresentações de música cristã? Pode, temos vários artistas aí que, na minha opinião, tem artistas aí que vendem essa atividade, né, musical. Eu não vejo problema da pessoa produzir e vender. Eu só não acho correto essa produção se confundir com a música do culto. É essa a minha questão com a música litúrgica. E interessante que você que nos acompanham, né? Meu irmão, nosso irmão, nesse nosso tema hoje, no Cordão de Três Dobras, com o nosso presbítero Reinaldo, né? Presbítero. A música tem o seu papel, tem o seu lugar, né? A sua importância em toda nessa cadeia, vamos dizer assim, espiritual, e que tem Deus como o sol, né? Tem Cristo como o sol da justiça, né? Se não fosse importante, ele não... um texto aqui claro, né? E outros textos não traria essa organização, essa estrutura, né? Há alguns que falam que a música já nasceu lá no céu, né? Enfim, tem todo um contexto aí. Mas o que eu quero dizer é assim, é necessário uma palavra que o senhor falou, é o zelo. Zelo. O perito, por que perito? Por causa do zelo. Deveria ser. O perito eu acho que deveria ser pelo zelo. Uhum. Se não tem zelo, não seria perito. Mais ou menos isso. No contexto cristão, né? Vamos, assim, veja só. Perito é aquele que faz a coisa com detalhes com riquezas de detalhes no manuseio daquela coisa. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que toca um instrumento há 1 ano, há 6 meses. Ele consegue fazer algumas coisas bem feitas, ele tem condição de se preparar para acompanhar um cântico na igreja de forma agradável, do jeito que tem que ser, vamos dizer assim, né? No entanto, às vezes ele não tem uma formação acadêmica para aquilo. Sim. Mas ele consegue fazer. O que eu falo do zelo é essa dedicação em fazer o correto, em fazer da melhor forma possível, porque não está sendo feito para qualquer pessoa, não está sendo feito para uma pessoa qualquer.
é algo que a gente vai direcionar a Deus. E a responsabilidade maior está na questão da condução. De esse músico, de esse cantor, conduzir a igreja do Senhor à adoração dele. Né? A adoração dele. Então, a pessoa que tem que estar preparada para a liturgia. Né? E cabe a cada um a sua melhora diária, o seu crescimento como profissional, como músico, como um servo de Deus, para servir cada vez melhor. Nós somos humanos. Uma coisa que o humano tem, que um ser humano vai ter sempre, é imperfeição. Sempre as coisas pra gente, como gente, ela só funciona de forma perfeita no mundo das ideias. Só na ideia. A gente pensa, no pensamento é tudo lindo, mas quando traz para a prática, a culpa não é do outro, a culpa é do fator humano, que o ser humano é imperfeito para as coisas. Então é por isso que a gente tem essa busca de melhora, de melhoria, de aprimoramento sempre. Cabe a gente fazer isso, e o zelo é nesse sentido que eu falo. Bom, irmãos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, só que é o seguinte, o convidado ele está intimado a voltar 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Oh, glória, amém. Porque é um conteúdo muito bom, né? E ele fala com propriedade, com serenidade, né? Mas com precisão e com esse amor que ele tem a Jesus Cristo, né? Amém. Agora, eu vou pedir agora para ele fazer as considerações finais, mas também, nas considerações finais, o senhor deixar uma palavra, ou uma orientação, ou um chamado, como o senhor quiser, para todos que nos escutam, não é a igreja de uma forma geral, não é só o músico, né, ou o pastor, mas aquele que está no banco, que vier no coração do senhor, como orientação e suas considerações finais, né? Pois é, a palavra do Senhor diz que buscai com zelo os melhores dons, né? É claro que a Bíblia fala acerca dos dons espirituais nesse sentido, mas devemos nos preparar, buscar com zelo, nos capacitar para toda a atividade na igreja. A Bíblia nos compara a igreja com um corpo. Um corpo, uma questão orgânica, uma questão que funciona em ordem. Um organismo, algo que funciona sincronamente, bem sincronizado, bem distribuído, com todas as áreas devidamente atendidas, né, para o funcionamento desse organismo. Mesmo a pessoa que está, vamos dizer assim, no banco, ela não deve se conformar, tem meu lugar é aqui e pronto. Ore, peça a Deus orientação, peça a Deus que te capacite no que é que você pode contribuir na igreja, porque como a palavra diz, a seara é imensa, a seara é grande e falta trabalhadores, né? O problema é que não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Não dá para todos atuarem em uma única coisa na igreja, em um único departamento, em uma única atividade. A minha oração é que a igreja do Senhor, tenho orado para que a igreja do Senhor cresça em conhecimento da palavra dele, em entendimento do que ele busca para a atividade da igreja dele, para o crescimento da igreja dele. Então, a minha palavra para as pessoas que assim estão, digamos, sem saber onde atuar, ore, procure o seu pastor, converse com ele, veja o que o teu coração direciona a você e não tenha medo. Vamos trabalhar na obra para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Está convidado a retornar ao nosso programa, né? Quando quiser.
agradecendo aqui pela direção ao pastor Jorge. Pastor Jorge, teria como eu, antes desse final, passar a vinhetazinha da Igreja Presbiteriana do Augusto Franco? Né? Igreja Presbiteriana, nós fizemos aí uma chamadazinha da Presbiteriana do Augusto Franco, né? Igreja Presbiteriana no Brasil, Filadélfia, né? Igreja Presbiteriana Filadélfia do Augusto Franco. De Aracaju, desculpa. Igreja Presbiteriana Filadélfia de Aracaju. Fica no bairro Farolândia, no conjunto Augusto Franco. Nós fizemos uma chamadazinha e pedindo para você compartilhe, né, nosso programa. Olha, nós temos Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E você tem a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Aracaju, Rua J1, número 13, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, a capital Aracaju, né? Capital do estado de Sergipe. Você tem ali, você tem os dias de culto, né? Sim. Domingo, terça, quinta e domingo é 18 horas, né? Domingo pela manhã, a escola dominical, às 9 horas, às 16 horas é o culto solene, a terça-feira reunião de oração, na quinta-feira estudo da palavra. Quinta-feira, então você tem domingo, terça e quinta, né? Você mora na Zona Sul, Farolândia, próximo ali a UNIT, a igreja fica próximo, vizinho ao SESC, né? SESI, o ginásio do SESI, é isso mesmo. Mas eu digo assim, você que é da região sul, né? Ou de qualquer parte do estado, você quer visitar essa igreja, né? Ela já tem uma tradição aqui nessa Zona Sul, né? Sim. Já tem um tempo, né? Na Zona Sul. 24 anos. São 24 anos. Então, você está aí, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Você está convidado a participar dos dias de culto. Pois é. Tá? E tem outras igrejas também, de outras denominações, mas indicamos essa aí para você. Amém? Aproveitar também para convidar para o próximo dia 10 de dezembro, né? Que estão convidar as pessoas que nós estaremos comemorando mais um aniversário da Igreja Presbiteriana Filadélfia Aracaju. E estão todos convidados a cultuar conosco em ações de graças ao Senhor. Lembre de uma coisa, eu já ouvi dizer assim, o perfeito louvor vem da boca dos pequeninos, né? Sim. Né? Agora, por quê? Deixar você pensar aí. Eu vou fazer a oração aqui e vamos terminar. Eu vou deixar toda hora eu quero chamar ele de reverendo, o presbítero, fazer essa oração final. Amém. Para terminarmos o nosso programa, acordando 3 dobras. Deus continue abençoando. Obrigado, eu lhe trouxe aqui. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. E serve para todos nós, todas as igrejas, o que Deus lhe usou aqui. Deus continue lhe usando, lhe abençoando. Querido e amado Deus, nós somos gratos, ó Pai, a Ti por esse privilégio que o Senhor nos tem dado de poder, ó Deus, Te servir. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor continue abençoando os que dirigem esse programa, o Cordão de 3 Dobras, abençoe o pastor Licínio, o pastor Jorge, que o Senhor continue conduzindo, ó Deus, para que eles sejam bênção assim na vida da gente. E para a glória do Teu santo nome aqui oramos. Dispensa a Tua bênção, ó Deus, sobre todas as pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Finalizamos o nosso programa Cordão de 3 Dobras. Jesus te ama e nós também.